Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos começando mais um programa, O que a Bíblia Diz, e uma nova temporada. Nos próximos programas, nós iremos falar sobre as igrejas do Apocalipse. Eu tenho certeza que você já leu, já ouviu pregações sobre as igrejas do Apocalipse. E essa série é mais uma oportunidade para você ser enriquecido com as grandezas de Deus no livro de Apocalipse. A primeira igreja, aquilo que iremos falar hoje, é sobre a igreja de Éfeso. Se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do 1 até o versículo 7. Mas vamos orar antes? Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por este programa, pela Tua palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento. Nos dê também, Pai, clareza na Tua palavra, para aprendermos mais dela. Que não seja, Pai, apenas a minha vida falando, mas o Senhor falando através da minha vida. Por favor, Pai, toque o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse é um livro datado do final do primeiro século. Quem escreveu foi o apóstolo João, o segundo maior escritor do Novo Testamento. João estava preso numa ilha mortal, ou então a ilha de Patmos. E ali, naquele lugar, Deus dá a ele a visão das últimas coisas. Ele começa o seu texto mostrando para nós o Cristo glorificado, a visão que ele teve do Cristo glorificado, que um dia nós também teremos. Maranata, vem Senhor Jesus. No capítulo 2, ele começa, o nosso Senhor Jesus, a dar algumas referências e também algumas falas exclusivas e específicas para algumas igrejas. João escreveu a carta do Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no capítulo 2 ele começa escrevendo aquilo que Jesus queria falar para a igreja de Éfeso. Perceba comigo, meus irmãos, nós temos 7 igrejas nesta época na Ásia Menor. Mas o Senhor Jesus tinha 7 pregações, 7 palavras para aquelas igrejas, diferente. Cada igreja com a sua peculiaridade. Cada igreja com o seu tema, cada igreja com a sua facilidade e a sua dificuldade. A igreja de Éfeso, por exemplo, vai receber um elogio, mas também uma crítica do Senhor Jesus. E assim as outras igrejas. Somente a igreja de Esmirna e Filadélfia recebem apenas elogio. E somente a igreja de Laodiceia recebe somente crítica. A igreja de Éfeso recebe uma crítica, mas também um elogio. Começando pelo elogio, no capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, olha isso, irmãos, os que aqui mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Olha que interessante esta igreja. Era uma igreja que tinha uma perseverança. Ela era uma igreja com uma boa doutrina. No versículo 6, por exemplo, as pessoas da igreja não aceitavam as obras dos nicolaítas. Tinha uma boa doutrina. Era uma igreja que respeitava a sã doutrina. Era uma igreja que ensinava a verdade. Você sabe muito bem que quem fundou esta igreja foi o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 19, nós temos a cidade de Éfeso sendo visitada e discipulada pelo apóstolo Paulo. A história vai mostrar para nós, e também a Escritura, que Timóteo foi pastor em Éfeso, que João foi pastor em Éfeso, que Priscila e Áquila trabalharam em Éfeso. Agora perceba comigo, esta igreja com grandes líderes, obviamente, tinha uma boa doutrina. Ali não entrava heresia, ali não entrava mentiras, ali não entrava um falso ensino. E você pode olhar para a igreja de Éfeso e pensar, então qual que é o problema dessa igreja? Porque a maioria das igrejas não tem como dificuldade o falso ensino? É verdade. As igrejas não têm como problema heresias e erros teológicos? É verdade, meu irmão. Muitos problemas de hoje são causados por causa disso. Mas na igreja de Éfeso não tinha isso.
Então, pastor, qual é o problema da igreja? Lembra que eu disse para você que as igrejas, a maioria delas, pelo menos, é formada por igrejas que recebem elogio e crítica? Primeiro, o Senhor Jesus está elogiando, mas agora ele vai criticar. Olha para você ver comigo o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não adianta, irmão, ter uma boa doutrina, apesar de a boa doutrina ser um pilar da igreja. A boa doutrina é obrigação de toda a igreja. Uma boa doutrina, uma boa teologia é responsabilidade de todas as igrejas. A igreja de Éfeso tinha isso. Só que não basta só isso. Não é para ter só isso. Não é para ficar apenas na ortodoxia, mas também na ortopraxia. Ou seja, ter uma boa doutrina não vai valer de nada se ela não for colocada em prática. Ficar só na teoria não é o que o nosso Senhor Deus espera das nossas igrejas. E a igreja de Éfeso, apesar de ter um histórico maravilhoso de liderança, a igreja de Éfeso agora está sofrendo porque ela só tem uma boa teologia. Dói no meu coração em falar isso, porém não adianta só uma boa teologia. Nós temos que partir para a prática. E aquela igreja de Éfeso, na prática, estava pecando. O texto diz que Jesus está exortando aquela igreja por um motivo. Qual? O motivo é: vocês abandonaram o primeiro amor. O que significa primeiro amor? Será que do que é que Jesus está falando? Será que eles abandonaram aquele fogo do momento da conversão? Será que eles abandonaram o desespero do início da caminhada? Tem a ver com isso, mas não é só isso. Abandonar o primeiro amor é abandonar o primeiro mandamento sobre amor. E o primeiro mandamento sobre o amor é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, como diz o Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6. Aquela igreja era uma igreja com uma excelente doutrina. Mas, meu irmão, será que é possível amarmos a doutrina e não amarmos a Deus? É possível. Será que é possível ensinarmos tudo sobre Deus e não conhecermos a Deus? É possível. É possível termos conhecimento da Bíblia e não conhecimento do Deus Todo-Poderoso? É possível, infelizmente é. E aquela igreja estava exatamente assim. Uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha teologia e uma igreja que até ensinava bem, mas esqueceu o primeiro mandamento. Amar a Deus não é uma opção. Amar a Deus é uma obrigação. O que significa amar a Deus? Se entregar a Ele de forma sacrificial em todas as áreas da sua vida. Amar a Deus não é uma brincadeira, mas também não é um pedido. Amar a Deus não é uma sugestão, meu irmão. Amar a Deus é uma responsabilidade para todos aqueles que dizem que são filhos de Deus. Se entregar de forma sacrificial é uma responsabilidade. E aquela igreja tinha esquecido exatamente este ponto da fé. Aquela igreja tinha doutrina, mas não tinha amor. O nosso Senhor Jesus vai falar para aquela igreja, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que perigo aquela igreja estava correndo. Primeiro, arrependa. A mensagem sempre foi arrependei-vos, irmãos. Nós é que mudamos a mensagem ao longo da caminhada, ao longo da história. Nós é que mudamos a mensagem. Mas Jesus, no seu primeiro sermão público em Cafarnaum, Mateus capítulo 4, versículo 17, pregou, arrependei-vos. João Batista, antes de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 2, pregou, arrependei-vos. Pedro, depois do Pentecostes, pregou, arrependei-vos. E a mensagem de Jesus agora também é arrependei-vos. Volte onde você caiu. Conserte a sua vida. Perceba comigo que Jesus não abandonou esta igreja, mas ele chamou esta igreja ao arrependimento. E se aquela igreja não fizesse isso,
com muita tristeza no coração, com certeza, Jesus removeria o seu candeeiro. Candeeiro no capítulo 1 e também no capítulo 11 é um símbolo da igreja. O que Jesus está querendo dizer com isso para aquela igreja? Se você não se arrepender, se você não voltar a me amar, vocês, infelizmente, deixarão de ser igreja na cidade. Deixarão de ter a influência que vocês têm na cidade. A igreja de Éfeso nos ensina muito. Às vezes corremos atrás de uma boa teologia, mas esquecemos da intimidade com Deus. Às vezes corremos atrás de uma boa ortodoxia, mas esquecemos da sinceridade, que temos que ter uma vida santa, que temos que ter uma vida na palavra e na prática, que temos que ter em nossas igrejas. Que Deus não olhe para nós, dizendo que irá remover o nosso candeeiro, não. Mas que a gente se arrependa de esquecermos o primeiro mandamento. Que a gente volte ao que é certo. Que a igreja se conserte para que a gente possa continuar influenciando essa geração. Eu espero que isso seja realidade na minha e na sua igreja. Que Deus abençoe você. Saia deste programa entendendo que nós precisamos amar a Deus acima de tudo. É só o primeiro programa dessa nova série. Eu aguardo você no nosso próximo programa. Deus abençoe a sua vida.